porque tudo que é bom tem que acabar, a gente está perto do fim. Mas a questão é, a gente está perto, não vai acabar essa semana. Eu achei que sim. Eu sentei imbuída de dizer, eu vou destrinchar esse livro aqui, cabo a rabo. Faltam, sei lá, umas 100 páginas mais ou menos faltava. Aí eu falei, eu vou ler tudo isso aqui e vou fazer um bom condensado para as pessoas para fazer essa semana e acabar de vez com isso. Mas é que o livro é tão bom, é tão importante que vocês frisem essas coisas que eu não pude fazer isso. Eu fui lendo, lendo e ali vai dando vários insights. Então, é aquela questão que a gente conversa como ser uma espiral, né? Vai espiralando o conhecimento, vai ampliando e vão entrando chaves ali que vão fazer toda a diferença, porque a gente está trabalhando em cima de paradigmas. Mas a gente vai adiantar muito essa semana. Eu vou falar todos os conceitos para você hoje, na terça-feira. Na quinta-feira, a gente vai fazer a meditação referente a esse capítulo aqui. Aí, a semana que vem, a gente já começa um novo capítulo, que é da pineal. E aí eu quero ver se eu consigo verdadeiramente terminar na semana que vem. Não porque eu estou enrolando, não, mas porque o que eu estudei aqui, eu teria fôlego para continuar, porque eu tenho que ler diversas outras coisas, mas eu poderia ter parado o tempo para fazer isso. Só que não dá para fazer. Não dá, não vai dar para passar tudo para vocês desse jeito. Porque a gente falar da glândula pineal, de como acessar uma questão que vocês vão ver lá na frente, e como depois a gente usar isso, tanto de forma individual quanto coletiva. Então, aí a gente esgota o assunto. Acredito que mais 2 semanas a gente esgota. Tem muita gente assistindo? Não tem por enquanto. Por quê? Porque isso é um tesouro e o YouTube não vai entregar fácil. Então, por favor, se você gosta desse conteúdo, sabe da importância que ele tem, sabe do trabalho que a gente está fazendo, que isso aqui deveria ser fechado, deveria. Deveria porque as pessoas valorizam mais aquilo que é pago, né? E assim, esse é um trabalho muito importante porque vocês simplesmente fique com vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente compartilha isso, quando a gente curte, a gente faz com que mais pessoas recebam, né, tanto pelo compartilhamento quanto pela curtida, e daí o algoritmo vai entender que isso é interessante para que seja compartilhado, porque o mundo melhor, ele começa em nós, mas ele não termina em nós, né? Então, na medida que você espalha e compartilha, a sua bolha cresce e o seu mundo multiplica de possibilidades, né? Porque você tem muito mais pessoas colapsando, fazendo com que as ondas de probabilidade de um mundo melhor se manifestem. Aí você fala, mas se a pessoa quiser ser egoísta e fazer isso só para ela não vai conseguir, ela vai desistir. Porque quando você tem uma frequência vibracional baixa, você não consegue colapsar. Aí você fala, mas daí como é que você conta de Hitler? Como é que você conta de tanta gente? Você vai fazer aquilo, na verdade, por uma influência negativa. Você vai estar junto com a coisa ruim, né? Mas consegue matar um monte de gente? Consegue fazer um monte de coisa horrorosa, horrível. Mas a questão aqui ela é um pouco diferente. Quando você amplia, você vai para esferas mais elevadas, para frequências mais elevadas, você consegue fazer coisas diferentes, não pelo uso da força, não pela influência que você impõe para o outro de uma forma aqui na matéria, mas você vai mudar as coisas a partir da programação lá do alto, lá de dentro, na origem das coisas, né? Então, toda sorte de coisas podem acontecer nesse mundo, podem, mas como que a gente age? Quando você se une a várias pessoas, quando você manipula, quando você engana, quando você faz milhares de coisas, você pode obter diversos resultados. E a gente sabe, como dizem algumas religiões, né, que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque tem uma influência ainda muito pesada, muito nefasta que aqui se manifesta. Aí você pode falar, mas isso é questão do maligno? Olha, não sei, mas olha, quando a gente para e pensa de uma forma racional também, a gente pode ver uma frequência que vai crescendo, vocês vão ver aqui conforme a gente for explicando, que nos primeiros patamares, onde a energia é mais densa, vai graçar sentimentos muito inferiorizados, muito baixos, são frequências baixas. Então a gente está nesses níveis e a gente está subindo para outros níveis, e quanto mais você sobe nos níveis de sentimentos mais elevados, mais organizadores, mais
cooperativos, de maior união entre as pessoas. Vocês vão ver depois essa escala desses sentimentos que a gente já viu em outros livros, em outras playlists, mas que a gente vai ver aqui agora da ótica do Dr. Joe Dispenza, não só dele, né, mas que ele está aqui compartilhando. Então vocês vão perceber que para mudar a sua realidade, né, e mudar a realidade de quem te cerca de uma maneira diferente, é que a gente faz aqui esses exercícios, né? Senão seriam por outras metodologias, que são aquelas que a gente sabe que o povo se une aqui para fazer a maldade, para dominar, né? Mas não vamos prestar atenção nessas coisas. Vamos colocar o foco onde o foco tem que ser colocado. Vamos conhecer, mas não colocar as emoções em coisas erradas. Então, eu nem sei se gravou isso aqui, porque eu dei o play de novo aqui, que eu precisei gravar. Não foi play, não, foi o botãozinho de gravação. A gente vai fazer naquele esquema que eu vou ler as coisas, vou procurar ser o mais breve possível nessa leitura, para a gente dar conta de toda a teoria, que é bastante coisa, é importante, mas que caiba nesse vídeo, sem cansar todo mundo. Vamos lá. Bom, a gente estava falando aqui sobre o que você colapsa, que foi no último encontro da gente. Você vê a realidade, quando você pensa naquela perspectiva, espaço-tempo ou tempo-espaço. Então, espaço-tempo é a realidade tridimensional, né? Então, é aquilo que a gente está vivendo no dia a dia, com a nossa atenção voltada para o mundo exterior, com uma predileção de viver com os 5 sentidos alerta. Aí você fala, Carla, isso é a vida aqui, essa é a realidade? É a realidade, não estou falando que ela não seja, mas acontece que existe uma realidade mais sutil, e essa realidade mais sutil, quando a gente se conecta com ela, as coisas aqui começam a ser um pouco diferentes. Então, se a gente ficar só distrito ao que está acontecendo lá fora, no mundão de meu Deus, a gente enlouquece. Por quê? Porque tem muita maldade, porque tem muita coisa errada que vem de fora, que está prevalecendo. Por quê? Porque o mundo da matéria, ele é feito da dualidade, dos opostos, né? Então, quando a gente começa a vibrar um pouco diferente e a gente olha para dentro, a gente começa a se alimentar de emoções, também começa a vibrar essas emoções mais elevadas, mais sutilizadas, a gente começa a entender e ter mais paciência, tolerância, e começa a entender como a gente vai reagir às situações, né? Mas a gente vai ser muito mais proativo do que reativo, e a gente vai ter as sincronicidades. E outra coisa que eu vou querer fazer com vocês depois é trazer, assim que a gente acabar esse material, por isso que eu queria acabar logo, é trazer conteúdos dos livros de Jung, né? Porque tem começando pelo aquele das sincronicidades, né? Se bem que eu não sei se vou começar por aquele, mas estou achando que sim. Porque tem muita coisa rica ali, um material riquíssimo. Mas vou fazer um pouco de outra forma com vocês, trazendo mais o sumo ali. De qualquer forma, a vida muda. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Quando você acessa esse domínio, que é o domínio do espaço, do tempo-espaço e não do espaço-tempo, quando você está no momento presente. Vai, como assim? Bom, o momento presente, uma das formas quando você faz constantemente a meditação, né, que você vai se identificando e depois a gente vai mostrar fazendo na quinta-feira essa meditação de ir para o campo unificado, né, ir para o campo quântico, para a realidade última de todas as coisas, ou primeira, né, talvez seja o termo mais adequado de se dizer. Mas olha só, se eu estiver fazendo uma atividade que eu goste muito, como pintura, uma atividade assim que me relaxe completamente e que eu estou absorta naquilo que eu faço. Se eu estiver absorta naquilo que eu faço da pintura, eu não preciso ir em nenhuma questão, senão a aplicabilidade daquilo que eu faço e a sensação que me dá as cores, quando elas chegam para mim, essas frequências visuais de cores, de formas, quando eu me dedico totalmente e eu meio que começo a me fundir com a tela, com os pincéis, antes com o lápis para fazer o desenho, com as formas que eu vejo, com toda aquela realidade que se descortina para mim, eu estou no momento presente. Por que isso é tão prazeroso? Seria essa ou seria outra atividade, mas que me tira das preocupações com o futuro e com as lembranças do passado e me coloca no momento presente. Esse momento presente é da totalidade, é quando eu entro no reino sem querer entrar no reino. Por isso que as pessoas ficam tão viciadas em atividades assim, é tão bom, é tão prazeroso, e eu vou fazer ainda coisas desse tipo com vocês. Mas o fato é, galera, o que faz você ir para o momento presente e tirar de todas as coisas, né? Por exemplo, o orgasmo é uma dessas coisas que as pessoas falam.
né? Aí você fala, ai, Carla, você vai falar dessas coisas? Não vou falar nada disso, eu vou falar disso quando a gente estuda, né, essas questões de psicologia profunda, a gente vê isso, né, de certa forma. Mas existem outras atividades que fazem, por exemplo, quando você vai fazer escultura, quando você vai fazer pintura, quando você vai fazer música, você tá nesse momento suspenso que te eleva. Mas vamos lá, vamos lá. Olha, você pode tomar consciência de diferentes frequências transportando informação. E essas frequências permitem que você tenha acesso a diferentes dimensões desconhecidas. Então aqui está falando o seguinte, quando você vai para esse momento, para o momento presente que tudo contém, quando você sai dessa questão de estar olhando para fora, avaliando, pensando, indo para o passado, para o futuro e para avaliação, para análise, quando você está absorta, presente, sem pensar em nada, mas existindo de fato, você tem acesso a diferentes dimensões desconhecidas, você tem acesso a fazer downloads de informações que vêm de uma forma integral para você, tá? Eu sei porque eu já fiz, eu sei porque eu faço, eu sei porque você vai fazer também, se você já não faz isso. Bom, quando você, se você está em um reino acima dos sentidos e se projeta como consciência para a energia do campo unificado, você pode experimentar muitas realidades possíveis, tá? Então vamos ver o que significa isso. Quando eu digo que você experimenta espaço ou espaços ao se mover pelo tempo, me refiro a todas as dimensões possíveis e todas as realidades possíveis. Podemos dizer que na realidade, tempo-espaço ao invés de espaço-tempo, todos os espaços ou dimensões possíveis existem no tempo infinito. Esse é o campo unificado. Então aqui ele está dando uma explicação do que é. Se o tempo é eterno, mais espaços podem existir nesse tempo infinito. Lembra quando a gente viu, que você fala assim, de espaço-tempo, não de tempo-espaço. Tempo-espaço é isso que a gente está vendo agora, mas só voltando um pouquinho a fita. Então, espaço-tempo, que é o que primeiro vem na nossa lembrança, significa que o espaço é infinito. Você pode, que através da passagem das horas, do tempo do seu relógio, que você está no mundo aqui da terceira dimensão, se você tivesse um foguete que pudesse até o infinito, ele não ia parar nunca, você ia morrer, você ia estar dentro lá e ele ia continuar. Então é isso. Agora, quando a gente pensa em tempo, espaço, a gente está pensando de uma forma seguinte, que na realidade o tempo seria infinito. O tempo que pra gente é finito na terceira dimensão se torna infinito quando a gente fala de quarta dimensão para cima. Aliás, quarta dimensão seria a ponte para a quinta dimensão. Da quinta dimensão para cima é que o tempo se torna infinito. Quando você experimenta um tempo infinito, que não tem nem passado, nem presente, nem futuro, é que você pode ir para qualquer espaço, qualquer dimensão e qualquer realidade. Isso é de bugar a mente, porque a gente está pensando sobre um novo paradigma, mas que tem provas pela física quântica, tá? E por experiência de pessoas que já passaram. A minha ela é o comecinho, a pontinha do iceberg, mas tem dos santos, das pessoas que conseguiram. Ai, Carla, mas só eles conseguiram, eu não vou conseguir. Não sei, depende do quanto profundamente você quer ir na toca do coelho. Mas vamos lá. Se continuamos prolongando ou criando mais tempo, faz sentido que possamos encaixar mais espaço nesse tempo. Ou seja, se você fica nesse presente infinito, vamos supor, como que é isso, Carla? Bom, quando eu vou fazer uma tarefa que está me entediando, aquilo demora muito para passar. Se eu estiver fazendo alguma coisa que me traga muita felicidade, mas não é um êxtase, é estar presente no momento presente, é ser feliz porque você está nesse campo. Você está ligado ao campo de todas as possibilidades. Ali o tempo cessa. Sabe como você sabe disso? Você fala assim, quando eu tô fazendo uma coisa que eu amo, o tempo deixa de existir. Eu tenho a percepção de que passou só uma hora, e na verdade, só, tipo assim, sei lá, 20 minutos, meia hora, e passaram-se 4 horas eu fazendo a mesma coisa. Como assim? Porque o tempo se alarga. Porque, na verdade, você conseguiu fazer muita coisa ali, né? Então, você tem uma percepção diferente. É só percepção? Não. O tempo, ele deixou de existir, você alargou o tempo. Mas, Carla, que ele passou um montão de tempo quando eu estava fazendo alguma coisa.
você não estava, você estava com o controle seu, você produziu muito, porque você não está se deslocando para ir de um espaço a outro, mas você está se deslocando em atividades contínuas para ter um resultado. Então, quando você ficou tantas horas fazendo aquilo, o seu grau de eficiência foi muito grande porque você estava absorto naquilo, então você foi mais longe do que iria, né, naquele mesmo tempo se você tivesse enrolado, feito diversas coisas, não tivesse foco, é mais ou menos por aí que eu quero dizer. Bom, vamos lá. Se há um tempo infinito, então há espaços infinitos que podemos encaixar no tempo. Infinitas possibilidades, realidades potenciais, dimensões, experiências. Bom, então aqui a gente está falando sobre o controle de duas coisas. Se eu estou aqui na terceira dimensão, meu tempo é finito, eu sei que eu preciso aproveitar ele muito bem. Se eu estou numa dimensão além, né, na quinta dimensão, se eu estou acessando a quinta dimensão, né, fazendo a ponte pela quarta, então eu sei que o tempo é infinito nessa outra dimensão. Então, tenha essa compreensão. Aqui as coisas são perecíveis, no outro canto não, né? No outro canto se acessa daqui, mas quando você está com o foco ali, né? E aí a gente vai ter que começar a descobrir como trazer a eficiência de lá para cá, como aumentar o tempo trazendo de lá para cá, tá? Então é mais ou menos nisso que tem a lógica. Aqui. Quando a sua consciência começa a se fundir com a consciência e energia do campo unificado, você vai da consciência de algum corpo para a consciência de corpo nenhum. E daí para a consciência de todos os corpos. Gente, isso aqui é a grande sacada. A grande sacada. Por quê? Porque lembra que a gente vem fazendo meditação, não sei se vocês vêm fazendo ou só lê lá e deixa para fazer outra hora. Para você entrar no campo unificado, se você estiver presente com os olhos abertos, fazendo uma atividade como uma pintura, por exemplo, e você está ali absorto naquilo, verdadeiramente absorto, quando você entra no flow, assim como se você estivesse escrevendo e entra no flow. Quando você está fazendo isso, você não se reconhece, você não para ter o ego referência, você está simplesmente no flow. Você está no flow, você está no campo. Tá, beleza. O que acontece? Quando você vai fazer de forma consciente para entrar na meditação, você vai ter que começar a domar os seus pensamentos que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, aquela coisa doida, o cavalo, sabe assim, o cavalo selvagem que você vai ter que domar. Quando você tem que fazer isso, o que acontece? Você tem que parar de usar o ego referência. Você não pode se reconhecer como um corpo, você não pode pensar em você com as relações que você estabelece com as outras pessoas, nos papéis que você desempenha por aqui, pai, mãe, filha, ser humano, mulher, homem, seja lá o que for. Você não pode pensar em nada. Você não é nada quando entra, mas é tudo. Como que eu sou tudo? Deixa de ser todas as coisas, simplesmente sente e reconhece e esteja. A gente vai fazer essa meditação na quinta, não perca. O que você fez? Você entrou ali, você está no silêncio absoluto da mente, mas você está acordado, desperto para todas as coisas. Você se funde com uma consciência maior. A sua consciência, ela vai se clarificando, ela vai se limpando. E aí, o que acontece? Você tem acesso a todas as coisas. Por exemplo, quando eu meditava durante muitos anos, desde os 15 anos. Então, eu senti a flor que me trouxeram uma rosa. Antes de me trazerem essa rosa, eu estava dormindo e eu vi e senti como sendo a rosa, quando a rosa foi polinizada, como era o sol nas minhas pétalas, porque eu era as pétalas, como que era aquela incidência, aquela força, aquele calor que atingia as pétalas, como ela abriu, como aquilo foi meio dolorido. E quando eu abri os olhos, veio meu namorado, trouxe café da manhã com essa rosa aberta para mim, tal qual eu tinha sido um minuto, sei lá quantos segundos antes de receber isso. Por quê? Pela meditação constante, porque você passa a ter um fluxo de consciência que você é todas as coisas, todas as pessoas. Eu vivo assim? Não. Eu tive lapsos assim pela meditação. Então, quando você está em meditação e você pratica com constância, você vai ter cada vez mais essa possibilidade de empatia, de entender do ponto de vista do outro de todas as coisas. Como que é essa sensação ampliada, esse sentimento ampliado. E muita gente tem medo porque pensa, meu Deus, mas aí eu vou sentir a dor do mundo. Essa é a maior reclamação que eu ouço das pessoas quando eu falo sobre essas experiências, sobre como isso foi abrindo a minha possibilidade de empatia, a minha possibilidade de sentir o outro. E muitas vezes eu tive que fechar porque isso era dolorido, né? E então as pessoas falam, eu não quero sentir porque eu não quero sentir a dor. A questão é, num primeiro momento você pode até se fechar, mas depois
você vai fazer a limpeza diária, como você toma banho todos os dias, você aprende a fazer a limpeza dessas emoções todos os dias e sempre. E fazendo isso, o fardo fica leve, e o que é muito maravilhoso, muito maravilhoso, nem sei se existe, né? Porque se é maravilhoso per si, não precisa ser muito maravilhoso, mas é porque é muito, é superlativo, é bom demais, é que quando você está nessas frequências elevadas, todos os dias, você vai limpando. A questão é fazer isso, leitura, conhecimento e exercício, assistir vídeos, exercício, leitura, sempre direto e reto, porque sua vida vai se tornar aquela bênção maravilhosa, que é uma vida carregada de coisas maravilhosas e boas para que se manifestem aqui. Então vamos continuar, tá? Eu quero terminar, isso que é duro, né? Mas eu preciso dar exemplo para vocês para fazer sentido, porque sem exemplos a coisa fica fraca. Vamos lá, o átomo, o fato e ficção, tá? Então aqui ele vai falar, eu não vou ficar lendo tudo não, para poder ser rápido e poder ser rápido não precisa e ser mais lento não é necessário. Vamos lá. Átomo, fato, ficção. O que a gente aprendeu na escola? Lembra aquele desenho do átomo que era assim, você tem um núcleo com prótons e nêutrons e você tem a eletrosfera, que seriam as camadas onde tem os elétrons, né? Então, e você tinha a casinha do elétron. E lembra que ele tem probabilidade? Você nunca sabe onde ele vai estar. Tem uma probabilidade de onde ele vai aparecer, mas você não sabe onde ele vai estar, onde vai aparecer. Esse foi um modelo antigo, só que tem uma coisa, mesmo nesse modelo antigo, 99,99% do espaço entre essas partículas subatômicas de elétron, prótons e nêutrons, esse espaço que fica entre eles nessa constituição toda é espaço vazio, ou seja, quase 100% é espaço vazio. Mas tem um modelo hoje mais atual, que é o modelo quântico, que substitui o anterior. Por quê? Porque a gente sabe hoje, pela física quântica, que as partículas subatômicas, elas não são partículas o tempo todo. Ora elas se manifestam como onda, ora elas se manifestam como partículas. Você fala, mas Carla, por que eu preciso ver isso? Porque vai fazer muito sentido e vai ancorar aquilo que eu vou dizer, os paradigmas que estão escritos de uma forma inadequada. Então tá, como é que é esse negócio? Bom, então o negócio é assim, você tem as partículas, você tem, quando você olha, por exemplo, para um átomo, você está observando, ele vai colapsar, né? Então você vai ver as partículas. Mas se você não estiver olhando, ele vai estar em forma de onda. Então imagina que você tem uma nuvem, né? Onde tem a probabilidade dos elétrons de se manifestarem, seja lá onde for, e é uma situação assim, o átomo inteiro, né? É essa situação. Então você tem uma predisposição, uma possibilidade, uma nuvem, quando você está vendo como onda. Ah, mas você está vendo? Não estou vendo, mas eu sei que é como onda. Não é São Tomé que você precisa ver para crer, mas a hora que você vê, que você olhar, você vai colapsar aquela função. Então, o que acontece? Os elétrons, eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Tem um princípio da incerteza de Heisenberg, isso aqui é importante, né? Que você nunca sabe onde o elétron vai aparecer na nuvem de elétron. Então, esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Por isso a física quântica é tão excitante e imprevisível. O elétron nem sempre é matéria física, pelo contrário, ele existe como energia ou probabilidade de onda, só aparece pelo ato da observação de um observador, tá? Legal. E aí, que mais? Bom, ele se torna local no espaço e no tempo. Ok, beleza. E aí, que mais? Quando o observador não observa mais, o elétron volta à possibilidade, né? Então, essa é a função de onda. O que é a função de onda? Que, na verdade, a onda está lá, as coisas estão lá, o elétron está em possibilidade, mas ele não está manifesto. Depois, ó, a função de onda é o estado de possibilidade invisível. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu fui ali na internet para aclarar melhor, para aclarar melhor para mim e para vocês. Eu sabia em teoria, mas em teoria, assim, meio que não aprofundada, não, no estudo física, mas queria então uma maior clareza. Ó, quando o elétron sai da materialidade, por não estar sendo observado, ele retorna ao estado de superposição quântica. Então, o elétron não está sendo observado, ele não está sendo partícula, ele está como onda, então ele está em estado de superposição quântica. O que é isso? Bom, ele está em potência de ser diversas coisas ao mesmo tempo, né? Quando o elétron é observado, ele entra na materialidade, ocorre o colapso da função de onda. Então, você colapsou essa função de onda. O que é a função de onda? Está no invisível, ele está na onda, ele está no estado de superposição quântica.
Quando colapsa, é porque você observa, é porque você vai co-criar uma realidade. Então, olha que interessante. Então, o que mais que a gente tem aqui? No reino do quantum, mente e matéria são indivisíveis. Portanto, se a física newtoniana é o mundo do previsível, o quantum é o mundo do imprevisível. Quando fechamos os olhos em meditação e abrimos o foco para o espaço infinito, é exatamente isso que estamos fazendo. Colocamos mais atenção na energia, no espaço, na informação e na possibilidade em vez de colocá-la na matéria. Então imagina que a gente está olhando para a energia, mas você pode olhar para a energia? Não pode, porque você não tem olho quando você está com o olho fechado. Mas você tem os olhos do espírito. Você tem a participação da tua verdadeira natureza, onde as imagens se formam, que a gente vai ver com a pineal mais para frente, galera. Vamos lá, sempre que leva a história. E mais é importante aqui, ó. Qualquer coisa que se mova de um ponto ao outro mais devagar que a luz vai levar tempo. Então aí a gente está falando do mundo das três dimensões, tridimensional. Tempo é o nexo que conecta o mundo tridimensional ao mundo da quinta dimensão e além. Então foi isso que eu falei em outras palavras. Então o que é o tempo? O tempo é a quarta dimensão. Ele serve para nos conectar da terceira para a quinta dimensão e outras dimensões. Ah, mas o que isso significaria? Significaria que você entra no tempo presente. O verdadeiro tempo que existe é infinito. Ele não faz parte nem do passado, nem do futuro. Ele é o tempo em que eu participo efetivamente. É o tempo que tudo acontece, que tudo contém. Não é o tempo do relógio, é o tempo do espírito. É o tempo de fechar os olhos e cessar um pouco a mente e se apropriar do tempo, porque daí nele você entra e participa do seu veio de infinitude. É mais ou menos isso, não sei se foram as melhores palavras, mas era isso que eu queria passar. É assim que você passa de 3 dimensões, das 3 dimensões para 5 dimensões, de um universo para um multiverso, dessa dimensão para todas as dimensões. O que significa isso? Significa que você não está numa única dimensão, você está em muitas dimensões ao mesmo tempo, quando você está olhando para dentro, né? Vou dar um exemplo para ajudar a simplificar essa ideia complexa. O físico francês Alan Aspect, ele fez um famoso experimento, né, nos anos 80 e ficou conhecido como os testes de Bell. O que acontece? Eles emaranharam 2 fótons. O que é fóton? Fóton é feixe de luz, tá? E fazendo-os se unir, esses 2 fótons, 2 feixes de luz. Depois eles lançaram os 2 fótons em direções opostas, criando distância e espaço entre eles. Quando fizeram um fóton desaparecer, esse feixe de luz, o outro sumiu exatamente ao mesmo tempo. O experimento foi um marco na física quântica, porque provou que a teoria da relatividade de Einstein não era completamente correta. Daí você fala, ai Carla, mas agora o que é essa tal da teoria da relatividade de Einstein? Essa teoria da realidade de Einstein, da relatividade de Einstein, ela não é boa o suficiente, ela é muito boa, mas ela é boa para as coisas do cotidiano, para o mundo macro, para as medições que a gente vai fazer, mas ela não vai trazer a realidade última a natureza de todas as coisas como elas são de fato. Funciona para cá, para as aplicações que a gente tem, para calcular as distâncias e vários outros fatores que precisam ser calculados, por exemplo, para fazer um voo, né? Então serve para milhares de coisas a teoria da relatividade. Mas ele coloca a velocidade da luz como a maior velocidade que a gente pode alcançar. Tá certo isso? Tá certo quando a gente está aqui na terceira dimensão, então não tá errado, mas não é a realidade última, porque existe o que ele provou aqui é que existe uma comunicação instantânea. Por quê? Porque todas as coisas, tudo e todas as coisas estão ligados e estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Falo, gente, que loucura isso. Eu sei que é loucura, porque isso é quinta dimensão e a gente pensa sobre outra ótica, outro paradigma, mas isso foi uma das coisas que provou a não localidade, ou seja, não existe um emaranhamento quântico. Quando colocou esses 2 fótons juntos, esse emaranhamento quântico lembrou a eles que eles são uma só coisa. Quando você aplica alguma coisa aqui no Brasil, se você aplicar no Japão, em alguma subpartícula que teve esse emaranhamento quântico, o que você fizer aqui, a outra vai sentir do outro lado do mundo. Então, é isso o que ele trouxe, são os testes de Bell, né? São conhecidos como os testes de Bell, de Alan Aspect. Bom,
Que mais que a gente pode ver aqui? Ó, ele provou que toda matéria, né, corpos, pessoas, coisas, objetos, lugares, e até o tempo são conectados por frequência e informação em um reino além do tempo e da realidade tridimensional. A informação foi comunicada entre dois fótons de maneira não local, que foi o que eu falei aqui, ó. Não há separação entre dois pontos de consciência na realidade pentadimensional. Não há tempo linear, só há todo o tempo, né? Então tá. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo hoje, mas eu vou continuar gravando para que vocês assistam e vou deixar amanhã, vou colocar mais dias essa semana para eu dar conta do que eu prometi, porque eu quero em 2 semanas terminar o conteúdo desse livro todo. Eu não conseguiria se eu fosse fazer essa sequência. Se eu deixar um vídeo muito grande, vocês não assistem. Então, ó, eu me despeço por aqui, só que quarta-feira vai ter vídeo também. Beijo!